Amém, queridos? Bom, queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 7. Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 13. João, capítulo 7, de 1 a 13. Você só mantém aberto aí, porque eu preciso falar algo com você. Hoje eu vou falar sobre pressão. Mais especificamente sobre como enfrentar as pressões da vida. Tem alguém aqui debaixo de pressão? Nossa, pastor, estou sentindo agora. Pressão. E talvez eu possa afirmar que essa palavra tem a ver com cada um de nós aqui, porque nós vivemos constantemente sob pressão. Nós estamos sempre sob pressão. Pressão para prosperar, pressão para crescer, pressão para resolver problemas, pressão para tomar decisões, pressão dos inimigos e às vezes pressão também daqueles que nós amamos. Nós estamos o tempo inteiro sob pressão. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim: por todos os lados somos pressionados. O tempo inteiro, a pressão é grande. A pressão é a realidade diária que eu e você vivemos. E eu quero ler um texto que fala sobre pressão. E mais especificamente, da forma como Jesus nos ensina a enfrentar as pressões da vida. Porque ele também vivia debaixo de muita pressão. E eu quero ler com você esse texto, João 7, a partir do verso de número 1, que diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. O mundo não pode odiar a vocês, mas a mim odeia, porque testemunho que as obras deles são más. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus o estavam procurando na festa e perguntavam: onde está aquele homem? Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Ninguém, porém, falava dele em público por medo dos judeus. Senhor, que toda pressão desnecessária seja aliviada sobre a vida de cada pessoa nesse lugar, em nome de Jesus. E que toda perseverança, fé, sabedoria do alto que precisamos para enfrentar as pressões necessárias seja agora acessado por cada um que está no Senhor e que crê na Tua palavra como um manual para a sua vida. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto relata a realidade da nossa vida, porque ele fala sobre como suportar as pressões da vida. Afinal, não tem ninguém que não tenha chegado aqui nessa igreja nessa manhã sem enfrentar algum tipo de pressão. Inclusive, você sabe que o Evangelho de João é caracterizado por uma revelação progressiva da identidade de Jesus como Messias, como Filho de Deus. Então, cada acontecimento tem como alvo principal revelar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias enviado para redimir a humanidade, para inaugurar o ano aceitável do Senhor, porque ele era ungido do Senhor. Quando você lê o capítulo anterior, que é o capítulo 6, você vê Jesus multiplicando pães e peixes, depois você vê Jesus andando sobre as águas, e depois você lê
um sermão de Jesus sobre ser o pão da vida. E o texto conta que após esse sermão há uma discussão pesada e como consequência disso, no verso 66, o texto conta que muitos discípulos, não foram alguns discípulos, foram muitos discípulos que decidiram abandonar Jesus, deixaram de seguir Jesus, não mais viam Jesus como o seu mestre, o seu Senhor. Foi o que aconteceu. E quando nós chegamos no capítulo 7, ele já começa revelando que Jesus estava evitando a região da Judéia, porque naquela região os judeus procuravam matá-lo. Se ele fosse para ali, ele seria morto. E o problema não é que ele seria morto, porque afinal ele veio para morrer, mas o problema é que ele seria morto no momento errado. E isso atrapalharia o cumprimento do plano redentivo que Deus estabeleceu para a humanidade. Queridos, a verdade é que só por essa descrição que eu fiz aqui inicialmente, você já percebe que Jesus estava sob muita pressão. Ele sofria pressão de todos os lados, o tempo inteiro. Por um lado, a multidão queria milagres, por outro lado, os discípulos queriam respostas, por outro lado, haviam religiosos inimigos da cruz de Cristo que trabalhavam para desacreditá-lo e, principalmente, procurando uma oportunidade para matá-lo. Além disso, uma pressão orquestrada pelo diabo o tempo inteiro, e nesse texto mostra que até dentro de casa Jesus estava sob pressão, porque os irmãos dele estavam pressionando ele a acelerar o processo de acontecimento que Deus tinha para ele. Eu também preciso deixar claro que a maior pressão que Jesus recebia diariamente era a pressão de ser o redentor da humanidade, de ter que não apenas passar por tudo que ele passou, que inclusive culminou em morte e cruz, mas de saber que mesmo assim ainda haveriam pessoas que ignorariam o que ele fez, que viveriam como se ele não tivesse feito nada, ou como se o que ele fez não tivesse sido suficiente para que essas pessoas vivessem libertas da escravidão do pecado. Essa era a maior pressão, eram pressões variadas. Pessoas religiosas, fariseus, mestres da lei, escribas, ficavam 24 horas observando cada movimento de Jesus, procurando um deslize, uma brecha, para que ele pudesse sofrer o que eles desejavam que ele sofresse. Para resumir, irmãos, o sistema odiava Jesus. Até quando ele realizava algo bom, ele era criticado, como quando ele curou uma pessoa num sábado. E porque esse ato feria, transgredia a lei judaica, ele foi criticado, ele foi questionado, ele foi perseguido. E isso com certeza era complicado. E nesse texto específico que nós lemos, Jesus estava na Galileia. E os irmãos chegam para ele e dizem: olha Jesus, nós temos uma ideia que com certeza é a melhor ideia. Você tem que sair da Galileia e ir para a Judéia, onde está acontecendo a festa das cabanas, uma festa que tem alta adesão dos judeus do mundo inteiro, e você precisa realizar os seus milagres naquele lugar. E dessa forma, o teu número de seguidores vai subir. O teu alcance no mundo vai ser multiplicado. Você vai ser conhecido no mundo inteiro. Todo mundo vai saber quem você é. Na verdade, queridos, eles estavam pressionando Jesus. E Jesus simplesmente disse: eu não vou agora, porque não é a minha hora. Não é dessa forma que vai ser. Não é nesse momento. Em algum momento isso vai acontecer, mas não é agora. Porque Jesus vivia submetido à agenda do Pai e não à agenda das pessoas. E não à agenda dos homens. E muito menos à agenda dos irmãos dele. Você não vê Jesus fugindo das pressões, mas ele decidiu lidar com cada uma delas no tempo certo, na forma certa e nos lugares que Deus havia determinado. E é por isso que eu encerro essa introdução dizendo para você que hoje o que você precisa não é orar para que as pressões cessem, não é agir fugindo, deixando de lidar com pressões que você tem que lidar agora. O que você tem que fazer é pedir a Deus sabedoria, direção, para que você lide devidamente com cada pressão, no tempo certo, do jeito certo e nos lugares certos. Se você está entendendo, você fala: eu estou, pastor. É sobre isso que nós falaremos hoje, porque o nosso foco está em lidar
com as pressões no tempo, na forma e nos lugares que o Senhor planejou. E assim eu te garanto, você irá prevalecer, os propósitos de Deus vão se cumprir e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então eu quero responder hoje como enfrentar as pressões da vida. Em primeiro lugar, entenda que a pressão é uma realidade inevitável para todas as pessoas. No verso 7, nós lemos que Jesus se mantinha deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. E esse momento é apenas assim, mais uma demonstração da pressão diária e intensa que Jesus vivia, porque ele estava no centro da vontade de Deus, e somente quem vive no centro da vontade de Deus é quem enfrenta as pressões certas, as pressões devidas, não pressões que não tem nada a ver com o projeto que o Senhor tem para as suas vidas. Só quem está no centro da vontade de Deus, quem vive fugindo da vontade de Deus, não vive isso. No capítulo 6, ele foi pressionado a operar milagres. Depois ele se manifesta como o pão da vida. E aí ele começa a ser intensamente pressionado, porque na visão dos irmãos dele, ele deveria seguir para a Judéia. Antes disso acontecer, os discípulos queriam que ele tivesse um discurso diferente. Então ele foi pressionado. Eles disseram, se vai ser assim, então nós não vamos te seguir. Se não vai ser do jeito que a gente acha que tem que ser, então nós vamos embora. E o texto diz que muitos foram embora. Muitos foram embora. Jesus estava sendo pressionado a mudar as suas próprias convicções. Isso acontece com você o tempo inteiro. Pastor, teve gente que foi embora da minha vida porque eu não negociei princípios. Então deixa aí, irmão. Deixa aí. Porque na tua vida tem que estar quem tem a aprovação de Deus. E nós temos que ter essa leitura. Jesus deixou ir, ele não disse voltem. Não, é assim que funciona comigo. Se vocês quiserem caminhar comigo, é desse jeito. E as pressões eram tão pesadas que ele teve que evitar o território da Judéia, porque senão ele morreria. Uma pressão gigantesca. Mas no capítulo 7, agora a pressão vem da família. Ele foi pressionado a agir fora do tempo, fora do propósito de Deus para ele. Irmãos, eu só posso dizer que, assim como Jesus, todas as pessoas vivem sob pressão, debaixo de pressão, ainda mais os que vivem no centro da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, sofreríamos pressões desconfortáveis, que tentariam nos tirar do propósito de Deus, ou até mesmo poderiam ser pressões enviadas por Deus para nos preparar para cumprir os propósitos dele. E nós precisaríamos apenas de uma coisa, ter bom ânimo, porque se ele venceu o mundo, nós que estamos nele também venceremos. É uma realidade, mas também é um outro motivo, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno trabalha 24 horas por dia, pressionando você a não viver o propósito que o Senhor tem para você. O tempo inteiro, é o tempo inteiro. É por isso que eu afirmo que a pressão é uma realidade inevitável para todas as pessoas. Todos nós, em momentos diferentes da vida, sofremos pressões financeiras, pressões no trabalho, pressões no ministério, pressões nos relacionamentos, pressões como pais, pressões como filhos, pressões como colaboradores de uma empresa, pressão dos amigos, pressões sociais, pressões emocionais, pressões espirituais, pressões internas. Irmãos, nós vivemos mesmo numa panela de pressão. É assim a nossa vida, é o tempo inteiro. O próprio apóstolo Paulo disse, por todos os lados somos pressionados. Então, para você que está debaixo de pressão, posso dizer uma coisa? Bem-vindo à realidade. Nós estamos juntos. Você não é mais ou menos amado por Deus porque você está debaixo de pressão. O filho amado dele, o unigênito dele, não viveu um dia sequer sem pressão. Por que quer ser diferente com a gente? Por que te acha que não, Deus vai assim aliviar a gente? Não vai não, irmão. Quem quer alívio nem quer cristianismo. Está querendo outra coisa. Então nós precisamos entender isso com clareza.
A única pergunta que eu te faço é: as pressões que você está vivendo são em resultado da decisão diária de viver no centro da vontade de Deus? Ou são pressões relacionadas ao fato de que você está resistindo à vontade de Deus? Porque se tem a ver com a vontade de Deus, está tudo certo. Mas você está vivendo isso porque você está fora do propósito dele. Hoje o que você precisa não é de alívio de pressão, você precisa de arrependimento. Você precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Porque eu vejo na Bíblia que Jesus, os homens e as mulheres de Deus que venceram as pressões, venceram porque estavam no centro da vontade dele. E por isso tinham a presença dele, tinham o poder dele, tinham a direção dele, tinham a provisão dele, e por isso puderam vencer. É claro que algumas pessoas como Jesus enfrentam pressões maiores. Por quê? Porque estão disponíveis e dispostas para cumprir propósitos maiores. Propósitos maiores. Então, a pressão é maior, mas todos nós, em algum nível, em alguma área, estamos sob pressão. É ou não é verdade o que eu estou falando, gente? É a realidade. Agora, isso não é desculpa para nós não avançarmos no cumprimento do nosso propósito, porque Jesus cumpriu tudo que veio fazer na terra, mesmo vivendo debaixo de pressão. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que a pressão sempre fez parte da história dos grandes homens e mulheres de Deus, mas a despeito da pressão, as promessas de Deus sempre se cumpriram. E por isso eu posso dizer para você que a despeito da pressão, se você está em Cristo, todas as promessas de Deus para você vão se cumprir. Isso não é positivismo não, irmão, isso é cristianismo. Porque a Bíblia diz que de todas as promessas de Deus, todas elas têm em Cristo o amém. Se eu estou em Cristo, eu tenho o amém de Deus dizendo, as minhas promessas são para você. Elas são reais para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a questão não é se você está ou não enfrentando pressão, porque todo mundo está. A questão é como é que você está reagindo às pressões da vida. Você está encarando da dependência de Deus? Ou você está fugindo delas? Ou você está entendendo que elas te fazem estar cada vez mais vigilante? Porque eu preciso te dizer que a pressão não é necessariamente algo ruim, já que a ausência da pressão muitas vezes faz com que a gente se acomode. É uma verdade. A pressão muitas vezes nos ajuda, porque sem ela a gente baixa a guarda. Como assim, pastor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ora mais nos tempos de pressão ou nos tempos de leveza? Você trabalha melhor e mais nos tempos em que você não tem cobrança na tua empresa ou na hora que ou você bate a meta ou é rua? Você é um marido, uma esposa melhor quando o teu cônjuge nunca te cobra nada, nunca mostra uma insatisfação, nunca mostra que você não está agindo certo, ou quando tem uma cobrança dizendo, não estou gostando não. É ou não é verdade que eu estou perguntando? Você é mais responsável com dinheiro quando tem dinheiro sobrando ou quando a coisa aperta? Você funciona melhor, é mais atento, mais vigilante quando você está debaixo de pressão ou quando está tudo acontecendo como você quer? A resposta para essa pergunta revela que muitas vezes tem propósito que só se cumpre quando nós estamos debaixo de pressão, porque a pressão mantém o nosso nível de atenção. Nós continuamos vigilantes, atentos, mas eu preciso acalmar o teu coração, porque a Bíblia tem resposta para qualquer tipo de pressão que a gente passa. Pastor, eu não sei o que fazer diante dessa pressão. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Pastor, mas eu estou ansioso. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pastor, preciso de socorro. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! 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 E Paulo também diz que as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso da glória que em nós há de ser revelado. Louvado seja o nome do Senhor!
sempre há um escape. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Então, está todo mundo debaixo de pressão. Mas tem uma segunda lição desse texto. Existe um tempo determinado para lidar com cada tipo de pressão. Vamos ler os versos 1 a 4? Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam matá-lo. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Os irmãos de Jesus, que eram 7, segundo a palavra, chegam para ele e dizem: aqui, está na hora de você se mostrar na Judéia. A festa das cabanas está acontecendo, está lotado de judeu lá. A hora é essa, mostre-se publicamente. Mostre-se publicamente. Eles queriam que se cumprisse o que eles queriam, no tempo que eles queriam, do jeito que eles queriam. Era uma pressão sobre Jesus. Mas você sabe que Jesus realmente nasceu para morrer. E como diz o início do texto, se ele fosse para a Judéia naquele momento, ele seria assassinado, porque os judeus estavam procurando por ele naquela região para matá-lo. Mas, sabendo disso, por mais que o destino dele fosse a morte, não era o momento. Se ele fosse para lá no tempo errado, ele morreria antes da hora. Jesus antes precisava realizar milagres, formar discípulos, estar em regiões específicas, ensinar lições específicas, estar com pessoas que ele precisava estar. Ele precisava ainda transformar ambientes, transformar algumas pessoas, salvar outras pessoas, para que então o ministério dele alcançasse um impacto público que culminasse na morte por cruz. Essa era a realidade. Em algum momento, o que ele estava vivendo ia ser conhecido, mas não estava na hora. Mas na visão dos irmãos, estava na hora de Jesus ficar famoso. A hora das coisas acontecerem era aquela. E eles chegaram e disseram assim: Jesus, você não entendeu ainda, mas a gente vai te explicar. Está na hora de você ir para a Judéia. O texto não diz assim: o que você acha de sair? O texto diz assim: você deve sair agora e ir para a Judéia. A hora é essa. É agora que tem que acontecer. Eles disseram assim: Jesus, ora ao Pai e vê se não é esse momento. Eles simplesmente dizem: você tem que ir agora para lá. A hora é essa. A hora é essa. Era uma pressão. E quando você chegar lá, Jesus, quando você realizar as suas obras, o teu ministério será conhecido, o teu número de seguidores vai aumentar, talvez você se torne o maior influencer do quase iniciado primeiro século. É isso que vai acontecer. Era isso que eles diziam para ele. Sabe qual foi a resposta de Jesus no verso 6? O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é apropriado. Jesus chega para os seus irmãos e diz: não é agora não, um dia vai ser, mas não é agora. Um dia eu irei para a Judéia, e eu farei obras naquela região, e o que tiver que ser conhecido a meu respeito será, mas não é agora, não é no tempo que vocês querem, e nem é do jeito que vocês querem. Não importa o que vocês pensam, não importa. O que Jesus estava dizendo era: eu não vivo conforme a agenda de vocês, eu vivo conforme a agenda do Pai. É Ele que estabelece o tempo na minha vida e o modo. Inclusive, em algum momento eu até vou morrer, mas não vai ser agora. Não vai ser agora. E Jesus ainda diz assim: para vocês parece que é a hora, porque para quem não cumpre a agenda do Pai, qualquer hora parece apropriada.
Para quem está no centro da vontade de Deus, qualquer hora parece a hora certa, porque nós não temos submissão que o Senhor está direcionando, nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento. E é por isso que muitas pessoas hoje não estão no lugar que Deus as chamou para estar, porque o casamento não aconteceu no tempo que queriam, os resultados financeiros não aconteceram no tempo que queriam, o ministério não frutificou no tempo que queriam, porque enfermidades se levantaram e acabaram embaralhando os seus planos, e por isso estão dizendo: olha, não está sendo do jeito que eu queria. Muitas pessoas não se submetem à agenda do Pai, mas querem que o Pai se submeta aos seus planos criados independente da vontade dele. Muitas pessoas estão vivendo assim. Quantas vezes somos eu e você que vivemos assim? É por isso que tem muita gente hoje sofrendo pressões fora do tempo. Sabe por quê? Porque para quem não conhece a vontade do Pai, qualquer tempo é apropriado. Muita gente se pressiona ou te pressiona, sabe por quê? Porque não conhece ou não obedece à agenda de Deus, mas tem a sua própria forma de determinar o tempo das coisas acontecerem. Tem alguém me entendendo, gente? Quantas pessoas que dizem: a hora da tua empresa bombar é essa? Quem foi que disse? Agora é a hora do teu ministério deslanchar, esse é o teu momento. Foi Deus que disse isso? Porque se você cultiva expectativas em algo que Deus não disse, o teu fim será de frustração. Talvez hoje você esteja frustrado aqui nessa manhã, porque você achou que ia viver algo que Deus nunca te disse que ia viver, pelo menos não naquele tempo que você achou que ia viver. E muitas vezes é isso que acontece. E muitos dizem: olha, você tem que casar agora, e você tem que ter um filho agora, e você tem que fazer um investimento agora, e você tem que viver essa realidade ministerial agora. É agora, está acontecendo com todo mundo, por que não vai acontecer com você? Todo mundo está vivendo isso, por que você não vai viver? Quantas vezes as pessoas com suas agendas terrenas querem nos pressionar para que nós também nos submetamos a elas. Mas Jesus disse: ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está cedendo à pressão? Você está permitindo que pessoas que não ouviram de Deus o que você ouviu determine o que você vai fazer no tempo que você tem que fazer? Ou será que você tem se mantido obediente à agenda que Deus determinou para você? Deixa eu te falar uma coisa: Satanás sabe que se hoje você for para o lugar que Deus tem para você antes da hora, ele sabe que você estará separado da bênção da presença dele, e por isso ele te força, ele te empurra, e ele te cerca, e ele te pressiona, para que você comece a desejar antes da hora o que não é para agora. É por isso que muitas pessoas hoje estão colhendo os frutos da desobediência, e não os frutos da bênção de Deus. É uma realidade. Quando os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem: olha, você tem que ir agora, a hora é essa. Jesus diz: não é agora, porque Jesus estava submetido ao Kairos, que é o tempo de Deus, e eles estavam submetidos ao Cronos, que é o tempo cronológico, é o tempo do cronômetro. Eles estavam dizendo: olha, a essa hora, 11h49, você tem que fazer isso. E Jesus estava dizendo: o meu Pai não se submete à cronologia humana, porque para o meu Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser no tempo que Ele quiser, e eu obedeço a Ele e somente a Ele. Eu não me submeto à cronologia humana. Jesus suportou a pressão. Sabe, muitas pessoas estão cedendo à pressão, e por isso estão vivendo o que não deveriam viver, num tempo que não deveriam viver, porque estão fora do propósito de Deus, estão pressionadas por causa dessa decisão. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem compromisso com aquilo que é gerado na pressão, Ele tem compromisso com aquilo que é gerado no propósito, irmão. No propósito de Deus, é que Deus gera o que tem que gerar. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está se movendo no Kairos, no tempo de Deus, ou no Cronos, no tempo do homem? De repente hoje você vai ter que pisar no freio e dar uma desacelerada. De repente até marcha ré você vai ter que dar, irmão. Talvez para outro seja a hora de acelerar. Para você, Vinícius, é hora de acelerar, meu irmão. Para outros talvez seja o momento de frear. Eu não sei qual é a realidade.
eu lembro de um homem de Deus, porque homem de Deus às vezes também erra, né? Abraão. Por um tempo ele se moveu pelo Kairós. Deus disse para ele: eu vou te dar um filho. E ele disse: tá bom, mas o tempo foi passando. E já eram 75 anos e nada do filho aparecer. E a coisa não acontecia. Então ele e a esposa fazem um plano: vamos acelerar o processo. Você se deita com a nossa serva Agar, ela vai ter um filho e pronto, nós temos um filho, está tudo certo. Porque ele se submeteu à cronologia humana, ele substituiu o filho da promessa pelo filho da precipitação. Até hoje o mundo sofre por causa da decisão que Abraão e Sara tomaram há mais de 3.000 anos atrás. Algumas pessoas hoje estão vivendo os frutos da precipitação e não os frutos da promessa que o Senhor tem. E nós precisamos hoje fazer uma leitura. Será que nós não somos essas pessoas? O que você está buscando gerar hoje é fruto da promessa ou é fruto da precipitação? É por isso que muitas vezes nós não estamos suportando as pressões, porque estamos enfrentando pressões fora do tempo e fora do propósito de Deus. Tem pressão que você está querendo viver hoje, que não é para hoje, irmão. E você precisa entender hoje. Estão enfrentando hoje o que talvez seja para daqui a 10 anos, para daqui a 6 meses. Eu não sei. E muitas vezes isso está acontecendo porque você está sendo pressionado não apenas internamente, mas pelas pessoas que te cercam. Porque as coisas estão acontecendo na vida do outro, mas não estão acontecendo na tua. Porque você vive nas redes sociais olhando e se comparando com tudo que acontece, e se aquele do teu segmento já alcançou certos resultados que você não alcançou, você diz: então tem algo errado comigo, então a coisa não está funcionando. Olha, eu não estou dizendo que você não precisa mudar alguma coisa, só estou dizendo que algumas coisas não aconteceram na tua vida, porque ainda não é o tempo, não chegou um tempo. Há um tempo para todo propósito debaixo do sol, é o que a Bíblia diz, e nós precisamos entender isso. Inclusive não é tempo de me ligar, porque estão me ligando agora aqui. Misericórdia. Não é o tempo. Mas tem gente se pressionando por causa da pressão dos outros. Porque está na hora da tua empresa ter esse faturamento, né? Tem que ser agora. Está na hora de você fazer esse investimento, tem que ser agora. Olha, teu ministério já era para estar desse jeito, era para ser conhecido no mundo inteiro, como é que não é ainda? Tem gente que não é nem boa, que nem você, que já está lá. E a pressão o tempo inteiro, e isso é tão sério. Outro dia, conversei com um adolescente, frustrado, tentou o vestibular 2 anos antes e não passou. 2 anos antes da hora não passou. Eu falei: você sabia que isso é normal? Anormal seria se você passasse. Ah, mas eu tenho um primo tal que passou 2 anos antes. Falei: o teu primo é o teu primo e você é você. Você tem que deixar o teu primo viver a história dele e você tem que começar a viver a tua. Meu Deus do céu! E como que isso é importante? Muitas vezes estamos assim. Irmão, entenda uma coisa. Você olha para situações como, por exemplo, 16 anos o Hendrick, vendido por 90 milhões de euros para o Real Madrid. Irmão, uma coisa impressionante. Mas é uma coisa anormal, irmão. Anormal. Não é todo mundo que vive isso hoje. Não é todo mundo, não. Eu jogo muito mais que ele, não fui ainda pro Real Madrid. Até hoje estou esperando minha chance. Estava indo bem, pastor. Agora está na carne, está mais no espírito, não. Irmão, a verdade é essa. Mas sabe qual é o problema? Há uma pressão tão grande para ser fora da curva hoje, que tem gente que nem viveu ainda o que está na curva e está querendo ser fora da curva. Você está entendendo isso? Que você tem que pensar fora da caixa, irmão. Se você nem usou tudo que tem na caixa ainda, vai olhar para fora da caixa por quê? A gente tem que entender isso. E isso é tão sério. Sabe, é uma pressão muito grande. Ah, porque fulana já casou e é mais nova que eu. Irmão, fulana é fulana, você é você. E isso é muito sério. Sabe o que é isso? É um inferno de viver uma vida comparativa. Uma vida comparativa. Gente que se sente pressionada, porque na minha família uma prima tal já ganha tanto, eu só ganho isso.
Sabe por quê? Fulano já tem carro, já tem esse bem, e eu não consigo ainda. Ei, há um tempo para todas as coisas. Mas as pessoas estão querendo evoluir rápido demais. E aí você tem que fazer inglês, francês, marketing digital, e você estuda de tudo. Você só não tem tempo para cuidar da tua família. Você não tem tempo para servir no reino de Deus. Você tem um chamado poderoso, você está procrastinando, porque você tem que aprender inglês, francês, mandarim, ser expert em marketing digital, para realizar tudo que você tem que realizar agora. E o tempo está passando, Jesus está às portas. Daqui a pouco você se encontra com ele, ele pergunta: o que você fez? Eu sei inglês, mandarim. Ele vai dizer: eu não esperei nada de você não. Não era isso que eu esperava de você não. Coisas muito maiores. O problema de hoje, queridos, é que a cultura da geração atual é: eu tenho que conquistar tudo o mais rápido possível, com o menor esforço possível. Nós realmente acreditamos que nós provocamos a mudança de estação na nossa vida. E aqui eu não estou dizendo que o homem não tem responsabilidade diante da soberania de Deus. Eu só estou dizendo aquilo que está escrito em Daniel 2:21, que diz assim: Ele muda as épocas e as estações. É Ele que muda, não é você. E que Ele comece a mudar as estações em nome de Jesus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Mas quanta gente tem nos pressionado o tempo inteiro. O que eu quero dizer, irmão, é que tem pressão que não é para agora. A hora não é essa. Vai chegar o tempo de acontecer. Agora, eu preciso te dizer que tem pressão que você está deixando para depois, você tem que enfrentar agora. Se tu não resolver teu casamento agora, não espere o divórcio chegar para gerar pressões que homem nenhum foi preparado para viver. Se você está sendo pressionado na tua vida financeira agora, não espere a coisa piorar muito mais, para então você resolver o que você tem que resolver agora. Se você já não tem mais a fé que você tinha, porque até incrédulo está dizendo para você assim: cara, nunca vi você falando um negócio desse, nunca vi você fazendo uma coisa dessa, nem estou te conhecendo. Que nem Jonas no barco, os incrédulos disseram para ele orar para o Deus dele. Ele que era profeta não estava orando, irmão. Uma coisa assustadora, um profeta de Deus. Um profeta de Deus. Você vai esperar o quê? A tua fé se desestabilizar completamente e você voltar para uma vida de escravidão do pecado, para então você dizer: Deus me socorre. Ele vai te socorrer, mas você já vai estar enfrentando consequências que você não precisava enfrentar. Sabe, isso é tão sério e é tão importante ser entendido. Então, irmão, entenda que tem pressão que é Deus que está colocando sobre você. Você tem que resolver hoje, porque se você não resolver, a panela vai explodir, irmão. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que a origem das pressões é o que deve determinar as nossas ações. No verso 3 nós lemos assim: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Queridos, Jesus tinha 7 irmãos, e esses irmãos estavam pressionando ele, e disseram: chegou a hora de você bombar, chegou na hora de você explodir. Pelo menos parecia que era isso que eles estavam dizendo. E eles disseram: olha, a coisa está acontecendo lá na Judeia, a hora de você ser conhecido é lá, está todo mundo lá, a hora é essa, o momento é esse. E eles pressionam Jesus, e pressionam muito. Sabe, se eu puder traduzir o que eles estavam dizendo era: se você não fizer o que nós estamos falando para você fazer, você nunca vai cumprir o que você foi criado para cumprir. Você nunca vai realizar o que você foi criado para realizar. Mas Jesus, que estava debaixo da agenda do Pai, respondeu assim: o meu tempo ainda não chegou. Eu não vou cair na pressão de vocês. Eu não vou ceder à pressão de vocês. Sabe por que Jesus pôde reagir devidamente àquela pressão? Porque ele sabia qual era a origem dela. Pastor, qual era a origem daquela pressão? Era dos irmãos dele. Dos irmãos dele. Não era do Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que enviou Jesus para a terra para cumprir uma missão? Quem foi? O Pai. Quem é que tinha que dizer: olha, a hora é agora, ou não é agora? Era quem? Era o Pai. Era ele que estava dizendo? Ele disse: olha, está na hora de você ficar famoso, de você ser conhecido em todos os cantos, de você ganhar ali uma marquinha de
verificado nas redes sociais, porque agora você é o cara, está na hora. Era isso que estava acontecendo? Não, quem estava pressionando eram os irmãos dele. E olha o que o verso 5 diz sobre os irmãos dele. Olha isso, queridos, leia comigo. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Os irmãos dele não criam nele. Você consegue imaginar isso, irmãos? Além de serem irmãos dele, que estavam submetidos a uma agenda humana, que estavam na carne, eles nem mesmo criam nele como Redentor e como Messias. Jesus cresceu com eles, eles conheceram Jesus, eles conviveram com Jesus, e eles não criam nele. Sabe o que eles estavam vivendo? A síndrome do impostor. Como assim, pastor? Não é que na Judéia não criam nele, eles mesmos não criam nele. E eles estavam tentando esconder a falta de fé na verdadeira identidade de Jesus, dizendo que eram os outros que não tinham fé. Sabe quando as pessoas dizem assim: fulano está falando isso de você aí, se eu fosse você via isso. Na verdade é ele mesmo que está falando. É ele mesmo que está dizendo. É a síndrome do impostor. Era isso. Na verdade o problema estava neles. Eles não valorizavam. Então Jesus, que reconheceu a origem da pressão, ele disse: eu não vou ceder à pressão de quem nem reconhece quem eu sou e nem entende a agenda do meu Pai. Era a origem. E quando Jesus percebeu isso, o texto conta que Jesus nem foi orar, irmão. Ele nem titubeou. Ele simplesmente disse assim: eu não vou agora, porque o meu tempo não chegou. Para vocês que estão debaixo da agenda da terra, parece que é um bom momento, mas para mim não é. Quem manda em mim é o meu Pai e não é vocês. Sabe, queridos, a origem da pressão determinou a ação. Aqueles irmãos de Jesus nem espirituais eram. Deixa eu te falar uma coisa: a pressão dos outros não pode ditar o teu ritmo não, irmão. Quem tem que ditar o nosso ritmo é o Senhor. É a agenda dele. Se ele disse para ir, eu vou. Se ele disse para eu ficar, eu fico. Se ele disse para eu andar para trás, eu ando para trás. Porque quando eu obedeço a Deus, eu não me atraso e eu nem me apresso, mas tudo acontece no tempo devido, do jeito devido e nos lugares devidos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vira para o teu irmão e fala assim: se for para correr, que seja debaixo da direção de Deus, irmão. Sabe por que Jesus não cedeu à pressão? Sabe por quê, irmão? Sabe por que ele não cedeu à pressão? Porque ele reconheceu a origem da pressão. Nem espirituais eles eram. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que você cede à pressão de pessoas que nem falam da parte de Deus? Por quê? De pessoas que nem espirituais são, de pessoas que não representam a Deus, de pessoas que não ouviram de Deus o que você ouviu. Você sabe o que você ouviu de Deus, você sabe o que Ele falou com você. De pessoas que não têm compromisso com Deus, de pessoas que são motivadas por suas preferências e até mesmo por suas próprias emoções. Eu queria te dizer que infelizmente até na igreja isso pode acontecer, porque na igreja também tem gente orgulhosa, gente impaciente, gente mentirosa, gente maledicente, gente intencionada, gente que não tem comunhão com Deus, gente que não leva Deus a sério. Na igreja também tem, irmãos. Pastor, quem é? Não sei, só Deus sabe. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que te orientar para o caminho certo, eu tenho que ser um exemplo, não de um homem que não erra, mas de um homem que busca ser segundo o coração de Deus todos os dias. Essa é a minha missão, é isso que nós temos que fazer. Então, querido, eu sei que muita gente opina na tua vida, mas eu quero te fazer uma pergunta: a opinião que está valendo é a opinião de Deus ou é das pessoas? Sabe essas pressões que você está sofrendo hoje? Eu quero te perguntar, qual é a origem delas? Está vindo da onde? Está vindo da onde? Tem adolescente jovem aceitando-se como bissexual, porque é o que os amiguinhos da escola e da faculdade estão dizendo que ele é. E você está vivendo isso porque você não está vivendo o que a palavra diz que você é. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. Não importa o que teus amiguinhos da igreja ou da escola ou da faculdade dizem. Não importa. Não é o que dizem, é o que a palavra diz. Não existe formação cromossômica homossexual. Não é apenas a palavra, mas até a ciência diz isso. Isso está muito claro. E nós temos que nos submeter ao que a palavra diz.
Ah, pastor, mas eu me sinto assim. Nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós decidimos. Você tem que decidir ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E se você decidir isso todos os dias, uma hora você se torna. Uma hora a tua identidade vai ser formada por Ele. É isso que vai acontecer. Ah, pastor, mas todo mundo está vivendo assim, sexo fora do casamento, está tudo bem, pastor, porque eu amo ela, eu amo ele. Primeiro, tu nem sabe o que é amor. Não passou um perrengue com ele, com ela ainda, para entender o que é amor. E segundo, que há um tempo devido para todas as coisas. Às vezes tem pai e mãe que não suporta a pressão de crianças de 3, 4, 5 anos de idade, irmão. É a criança que diz a hora que acorda, é a criança que diz se vai para a igreja ou para a célula ou não, e é a criança que está ditando a agenda dos pais. A verdade é essa. E nós estamos nos submetendo a crianças de 3, 4, 5 anos. Irmão, foi lindo batizar tanta gente ontem. Nossa, que coisa linda, que coisa linda. Mas tem gente que não se batizou, sabe por quê? Porque está sofrendo pressão de outras pessoas. Ah, minha mãe não concorda, minha avó não concorda, minha bisavó não concorda, meu cachorro não concorda, meus amigos não vão gostar. Irmão, pode não concordar, mas ninguém vai pagar a tua conta. Só quem pagou foi Jesus. Só Ele te garante. Só Ele te garante. Essa é a verdade. Ah, queridos, isso é tão sério. É tão sério. Existe uma pressão diária para gerar uma instabilidade na nossa vida, para que nós nos submetamos à agenda da terra e não à agenda do céu. Então que hoje o Senhor possa redirecionar as nossas mentes, o nosso coração, o nosso foco, para que a agenda do Pai se estabeleça na nossa vida, amém? Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que precisamos aprender a dizer não. No verso 6, Jesus diz assim: o meu tempo ainda não chegou. Ele disse não para quem? Para os irmãos. Ele não disse não para alguém da rua, não. Para os irmãos dele, família dele. Ele disse não. Ah, pastor, como é que eu vou dizer não para o meu namorado, para as minhas amigas, para minha mãe, para minha avó, para o meu pai? Ei, você só não pode dizer não para Deus, irmão. E tem muita gente que está escolhendo dizer não para Deus para não dizer não para as pessoas. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Você tem que escolher. Você quer a confissão de Jesus que você é dele, ou você quer a negação de Jesus? Talvez seja isso que você esteja vivendo agora. E isso é tão sério. Ele disse não aos irmãos dele. Ele resistiu se conformar às expectativas humanas. Jesus vivia debaixo do propósito de Deus. Ele fez isso. Posso te falar uma coisa? Se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que te paralisa. Se o que te faz se movimentar é a aprovação das pessoas, é a rejeição também que vai te fazer parar. Eu lembro da igreja de Filadélfia, que João fala sobre ela quando escreve as cartas das igrejas do Apocalipse. E ele diz que os judeus que estavam em conluio com o imperador estavam fechando as sinagogas para que os cristãos não entrassem. E eles, passando aquela pressão, além das relações financeiras e comerciais, eles eram persona não grata em Filadélfia. Era o que estava acontecendo. Aí sabe o que Jesus disse? Eu sou o único santo e verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Se você não entra em sinagoga de homem, fica tranquilo, porque ao vencedor, além de dar a coroa da vida, eu os farei coluna no santuário do meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que fechem as sinagogas e que os céus permaneçam abertos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Mas para isso, irmão, tem que aprender a dizer não. Fala para o teu irmão assim: não. Já vai ensaiando, né? Já vai ensaiando. Não. Pastor, como é que eu digo não para essa pessoa? Você chega para ela e diz assim: não. Entendeu? Ou então não diz nada, só não faz. Porque quem move o teu comportamento é o Senhor, amém? Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que são as nossas ações e não as pressões que definem a nossa vida.
Olha o verso 12. Entre as multidões havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Queridos, no capítulo 6, muitos discípulos abandonaram Jesus, ele foi abandonado. No capítulo 7, Jesus tinha que evitar ir para a Judéia, porque senão ele seria morto. Depois, os irmãos dele que cresceram com ele duvidaram dele, porque não criam nele. Era o que estava acontecendo. E agora, o texto conta que Jesus foi secretamente à Judéia. Secretamente, ninguém viu. Ele não foi junto com os irmãos, nem foi no mesmo momento que eles. Ele chegou lá secretamente. E na festa, todo mundo estava procurando ele, dizendo: cadê ele? E uns diziam: ele é um bom homem. Outros diziam: ele é um enganador. Ele é um enganador, mais pressão. Porque alguns diziam que ele era um bom homem. Pastor, mas Jesus não era um bom homem? Não, Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmão. Ele era o Messias, não era apenas um bom homem. E claro que ele também não era um enganador. E aquele burburinho naquela festa dos tabernáculos, Jesus continuou caminhando. Ele continuou perseverando. Ele continuou submisso à vontade do Pai. Chegou um dia que no Getsêmani, ele faz uma oração e diz: Senhor, se for possível, afaste em mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade, não a minha. A minha agenda é a tua agenda é a minha agenda. Eu continuo, eu vou até o final. Um discípulo dele, o beija, ele é preso. Pedro desembanha uma espada e ataca o soldado romano. Ele diz: não é assim, se eu quisesse, meu pai mandava uma legião de anjos agora que resolvia, mas não é assim que eu vou resolver, eu vou resolver na cruz, é assim que eu vou resolver. Ele cola, ele cura aquele homem, ele então segue, ele é humilhado, ele é preso no madeiro, tido maldito, para que eu e você pudéssemos hoje sermos tidos como benditos. Ele morre, mataram ele. Para muitos parecia que estava tudo errado, mas nos céus tudo permanecia debaixo do controle do Pai. A agenda dele não tinha acabado. O texto conta que algumas mulheres foram até o túmulo dele e os anjos perguntaram: o que vocês vieram fazer aqui? E a resposta delas foi: nós viemos a cuidar do corpo. E eles disseram: você chegou atrasado, vocês chegaram atrasados, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, a palavra se cumpriu, ele venceu a pressão, ele glorificou o Pai, ele está no trono, a ele seja a glória para sempre, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Estamos sim debaixo de pressão, mas nós temos bom ânimo. Ele venceu o mundo e nele nós também venceremos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, feche seus olhos agora e abaixe sua cabeça e comece a falar com teu Deus. Comece a permitir que Ele complete o que Ele começou a fazer na sua vida através dessa celebração. Agora não se desconecte de